Boa noite, pessoal. Continuando então, que a gente tem mais um tempo hoje ainda para gravar, eu quero aproveitar para fazer uma introdução de fé para você que está aí do outro lado, né? E vamos ver se eu vou conseguir fazer um raciocínio de forma que você consiga compreender, tá? Porque eu também estou aprendendo, né, com Cristo. Eu tenho pedido para Ele me direcionar como ensinar, sabe? Primeiro, né, eu aprendo para poder ensinar, mas de que forma eu vou abordar a fé, né? Para que as pessoas que não têm fé ainda consigam compreender, tá? Então eu vou passar hoje uma introdução de fé para que você treine aí na sua casa e depois você comente e me passe também, que é importante para mim. Tá? Saber se eu estou conseguindo atender a sua expectativa, as suas dúvidas, tá? Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se você puder se inscrever, eu agradeço. Se você puder comentar, às vezes vai ficar sem os meus comentários porque eu não consigo mexer no celular sozinha. Eu não tenho ainda, né, pessoas que fiquem por conta disso. Eu não tenho como pagar, não tem pessoas também assim próximas disponíveis, porque cada um tem suas atividades do dia a dia para fazer. Então assim, eu vou fazendo um dia de cada vez, tá? E eu conto com a sua ajuda, se você puder se inscrever, curtir, ativar os sininhos. Eu não sei muito bem como que funciona essas coisas de internet não, mas se você sabe e pode me ajudar, né, eu vou ficar muito grata. E Cristo também, eu creio, tá bom? Então, ó, vamos lá, vamos começar do zero, como se, né, ninguém soubesse o que é fé. Então, assim, de acordo com a Bíblia Sagrada, tá, gente? Com as escrituras que eu vou falar. E pelo que eu estou vivendo com Cristo, pelo que eu já aprendi ao longo da minha trajetória com Ele. Então, assim, ó, por que, né, que a gente tem que ter fé, gente? Porque cristão fala que a gente tem que ter fé para salvação, porque Cristo, porque Deus, porque tudo. Então, a primeira coisa hoje que a gente vai tratar, por que ter fé? A gente precisa ter fé de acordo com a Bíblia, porque nós não nascemos com a fé, tá? Nós nascemos com a vida, né, que Deus nos deu, a vida natural. Nós nascemos sem a fé. Então, por que nascemos sem a fé? Porque a gente, né, consegue viver o natural sem a fé, tá? Então, nós precisamos da vida, do espírito, do fôlego, nós precisamos do corpo. Então, nós nascemos com o corpo. Só que esse corpo, né, ele tem um tempo determinado de validade, de vida, né? A gente nasce com o dia que a gente vai nascer, a gente surgiu, mas depois, um dia a gente vai voltar para o pó da terra, né? Então ele tem uma data determinada aqui na terra, nosso corpo, tá? Nosso corpo lindo. Então assim, não ame demais o corpo não, gente, porque ele acaba, tá? Ama mais seu espírito, o Espírito Santo, Jesus e Deus, porque esses são eternamente, por isso que nós precisamos da fé. Então, por causa disso, por causa da morte, né? Então, nós precisamos ter fé para que a gente viva além desse mundo, sabe? Que a gente vive eternamente, em espírito, né? Então, por isso precisamos da fé. E por que nós precisamos dessa fé também, né? Porque nós pecamos. Deus nos criou, né, fez de nós uma criatura, imagem e sua semelhança, para viver para sempre no jardim do Éden. Não teríamos que passar pela morte, nós não voltaríamos a ser o pó da terra. Só que pela desobediência, né, de Adão, o homem acabou sofrendo essa consequência, né? Então houve-se uma lei de Deus. Então a lei que, né, pecou, comeu do fruto do bem e do mal, né? A consequência, a infração levava à morte, né? A consequência. Então, Deus nos amou tanto de tal maneira, né, que ele quis mudar isso. Só que ele tem lei para seguir a lei dele, né? Por quê, gente? Não fica buscando justificativa por que é assim. Não, ele sabe. Ele é o pai, ele sabe por quê. Tá? Não vou entrar nesse mérito não, que nem eu sei. Mas eu sei que a melhor coisa que Deus fez por nós foi nos amar de tal maneira, né, e nos dar a chance em Cristo de viver eternamente, né, porque ninguém quer morrer daqui, mas o fato é que todo mundo vai, sabe? Não adianta você não querer não, meu filho, você vai sim, tá?
mais cedo ou mais tarde, tchauzinho pra você, tchau pra mim e vambora. Então, ou a gente vai ficar no pó da terra ou a gente vai subir. Eu quero ficar lá no reino, porque o que Jesus já me mostrou, gente, é maravilhoso demais. Eu querer ficar lá embaixo, quero não. Então, né, a gente precisa de receber, né, Cristo na nossa vida, porque Ele deu uma chance, outra chance para nós, né, de mudar isso. Não é simplesmente Ele mudar, dar de graça para nós, porque Ele já deu, né, e o ser humano não entendeu, né, eu costumo falar que não deu valor, mas ele não entendeu, ele não, né, e pecou, acabou errando. Então, para isso não acontecer mais, né, a gente precisa da fé de Cristo, porque a nossa fé é fraca, ou seja, nós somos seres humanos. Então, essa disputa, assim, né, de você conhecer o mal, que era só para quem era do reino do Espírito, né, como o diabo, como é chamada a serpente, o pai da mentira, enfim, né, o que não é Deus, o falso Deus, você pode dar o nome que você entender melhor, que não seja Deus, né, eram espíritos, são principados e potestades. Então, é só Deus que daria conta deles, né, que dá conta deles, porque, né, ele domina sobre tudo, né, e sobre todos. Então, só ele tinha esse poder. Então, como o homem começou a conhecer, hoje a gente precisa da fé de Cristo para que esses principados e potestades sejam combatidos nas nossas vidas, sabe? Não nos engane mais e que a gente possa viver a lei de Deus, né? O cumprimento dela aqui na terra, né? Que Ele deixou a lei para nós. Então, tudo que está na lei, né, nos chamam a lei de Moisés, que é a lei amar Deus sobre todas as coisas, não matar, não roubar, não se prostituir, sabe, aquele rol que tem lá, que eu não lembro tudo. Então, assim, vai se cumprir, a gente só vai conseguir vencer isso, gente, com Cristo dentro de nós, sabe? Porque a nossa carne, ela tende a querer essas coisas, assim, ó, de forma incontrolável, que nós mesmos, ser humano, não conseguimos controlar, tá? Então, por isso precisamos da fé, né? Porque a nossa fé é fraca, nesse sentido. Não é que a gente, eu não tenho fé, minha fé é pouquinha demais, não. Não, nossa fé é fraca pelo nosso espírito. Nós precisamos do Espírito de Deus dentro de nós, ele já não está dentro de nós. A gente tem um Espírito que veio de Deus, mas não é o Espírito Santo, ele já não está dentro de nós quando nós nascemos. Para a gente receber o Espírito Santo é através de Jesus Cristo, né? Então, a gente precisa de Cristo por isso, tá? Precisamos ter essa fé, ter esse entendimento, tá? E a gente só vai conseguir isso, né, buscando, entendendo, né, essa necessidade. Então, assim, eu quero deixar essa introdução para você, sabe? Para você passar a refletir nesse sentido, ver se isso vai te ajudar, sabe? Porque eu acho a linguagem da Bíblia muito tradicional e muito pesada, assim, de acordo com as minhas palavras, tá, gente? Para muitas pessoas que não tiveram condições de estudar a língua portuguesa, né? A Bíblia ela nem foi escrita na linguagem brasileira, né? A gente tem a hebraica, tem outras que eu não sei falar, a gente não fala errado. Então, assim, tem gente que não entende. Eu mesmo, hoje eu tô tendo mais entendimento. Eu tenho 45 anos, eu conheci Jesus com 19, mas eu posso falar pra você que até 2020 pra trás, 2019 pra trás, sabe? Eu enxergava a Bíblia de uma forma, eu não entendia muita coisa, eu achava muito difícil aquele entendimento daquelas palavras, sabe, daquela forma. Então hoje Deus está me dando, né, uma sensibilidade no sentido de simplificar a linguagem, sabe? Eu tive muita dificuldade quando eu estudava também em relação ao português, eu tinha que marcar dicionário, eu tinha que substituir um sinônimo por outro, sabe? Ou uma palavra por outra para eu entender, porque eu não entendia aquela palavra, ela não entrava na minha cabeça. Quantas pessoas, sabe, não tem estudo nenhum, gente, como que vai entender aquele linguajar tão duro, tão severo? Eu sentia, eu conheci um Cristo muito ruim,
assim, muito rude, aliás, né? Muito exigente, muito radical, sabe? Gente, Jesus é amor. Hoje eu descobri isso, sabe? Que a palavra dele vai se renovando, ele vai mostrando aqueles que se apaixonam por ele, sabe? Ele vai revelando. E alguns ele vai dando visões, e quando ele der, gente, você tem que mostrar, você tem que falar, você tem que compartilhar, sabe? Lembrem-se da parábola dos talentos, sabe? Para um Deus deu um talento, para o outro deu, né? O Senhor lá que deu os talentos lá, para um deu 1, para outro deu 2 e para o outro deu 5. E foi embora o Senhor. Quando ele voltou, o Senhor da colheita veio pegar com seus servos lá, o que eles tinham feito com o que ele deixou, né, para eles. E aí um enterrou, sabe? O que ganhou um talento simplesmente enterrou. O que tinha 5 gerou mais 5, sabe? Multiplicou. O que tinha 2 também multiplicou, sabe? Então, assim, a gente precisa multiplicar o que a gente tem recebido de Deus. Para quem não tem, a gente tem que dividir. O reino é de todos, é para todos. Para cada um Deus vai dar uma visão, para cada um Deus tem um chamado, para cada um Deus tem um dom, sabe? Às vezes as pessoas falam pra mim assim, nossa, eu queria ter uma fé igual à sua, eu queria fazer o que você tá fazendo. Gente, busque em Deus. Deus, qual é o meu papel no corpo de Cristo? Porque às vezes você não vai conseguir ser igual a mim, eu não vou conseguir ser igual a você, sabe? E a gente se perde. Então esse entendimento, quem vai nos dar é o Espírito Santo, é você buscando de Deus, é você e Deus, sabe? É Ele que vai te dar qual é seu papel aqui na terra, o que você tem dom. Se você não tem nenhum, ele vai te dar, gente. Eu não cantava nada, eu não sabia nada de música, tô aprendendo, já gravei 2 músicas. Não tá assim, 5 estrelas, porque eu não sou cantora profissional, mas eu consegui profissionais, consegui uma professora de canto profissional, que é a Roberta Vargas, consegui uma gravadora profissional, que é a do Foguinho, Estúdio, que não é? O nome eu acho que é esse. Profissional, gente, somou-se tudo, sabe? A música toca as pessoas, sabe? Então, assim, isso que é importante. É se somar um ao outro, sabe? Eu sei pouco de uma coisa, mas o outro sabe mais, sabe? Ele me ajuda, eu ajudo, é troca, sabe? Não é meu, tudo é meu, pra mim não, o reino é nosso, sabe? Então, assim, reflita sobre isso, sabe? Veja o que você pode, né, aprender sobre isso. Então, eu vou deixar essa introdução hoje para você de fé. Eu quero preparar, assim, sabe, um aprendizado muito legal de fé, nesse sentido de ajudar as pessoas que não ainda chegaram a ter fé, para entrar, para quando chegar na Bíblia mesmo, entender de uma forma mais clara, mais objetiva, sabe? E se apaixonar por Jesus como eu sou apaixonada, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Eu não sei se essa semana eu vou gravar algum vídeo, mas tem uma semana abençoada. Hoje é dia 21, hoje é dia 21, né, de maio. Então, que essa semana seja uma semana de bênção pra você. Reflita, pare pra você refletir sobre essa mensagem. Amor, e compartilhe, não deixe de compartilhar. Seja voz para Jesus também com seus testemunhos. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.